Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos fazer a especialidade de faróis. Então, artes e habilidades manuais, partiu! Vamos lá. Responda às seguintes questões relacionadas a faróis. Qual é a função, então, de um farol? Então, resposta. Os faróis foram criados como instrumentos de orientação aos navegantes, para indicar a entrada de portos ou a presença de recifes, bancos de areia e outras áreas perigosas. Beleza? B. Quais os primeiros faróis construídos que se tem registro? Vamos lá. O primeiro farol que se tem registro é o farol de Alexandria, construído em 280 a.C. na ilha de Faros. C. Qual o nome do farol mais famoso do mundo antigo? O farol é chamado Jument e é um dos mais espetaculares faróis da costa francesa. Então ele fica a 2 km ao largo, da ilha de Cuissant e foi construído entre 1904 e 1911 para sinalizar um baixio rochoso muito perigoso, local de vários náufragos. Então, um lugar que era bem perigoso e porque se tornou importante este farol e famoso. Se vocês observarem ali no meio, tem o cara que é responsável por esse farol, E essa foto, então, ela ficou grandemente famosa justamente porque quando o fotógrafo ali estava sobre um helicóptero, observou, ele tirou a foto exatamente neste momento em que o faroleiro ali, estava para fora e uma onda estava batendo no farol ali de uma forma bem forte, mas não aconteceu nada com ele, tá? Então a foto ficou extremamente famosa porque o local era extremamente perigoso e no momento da foto teve essa oportunidade e ficou muito bonita. O primeiro farol então que se tem registro então é o farol de Alexandria, então construído em 280 a.C. na ilha de Faros. Os antigos romanos também construíram diversos faróis ao longo do mar Mediterrâneo, Mar Negro e até o Oceano Atlântico. C. Como é chamada a pessoa que estuda faróis? Então aqueles que estudam ou são entusiastas pelos faróis são conhecidos como farologistas. Farologistas. E todos os faróis têm um zelador. Uma pergunta, Se não, como eles funcionam de forma autônoma? Vamos lá, resposta. Antes de sua automação no século XX, os faróis acomodavam sistemas complexos, bem como pessoal de manutenção responsável pela iluminação 24 horas por dia. Além do farol, era preciso ter um prédio com uma estação completa de iluminação que incluía sinais de nevoeiro, garagem para barcos, acomodações para o faroleiro e seus familiares e uma casa separada para isolar os agentes inflamáveis que impulsionavam as lâmpadas. Vamos lá. 2. Faça uma pesquisa sobre a estrutura e funcionamento das lentes de Fresnel e explique por que são tão eficazes. Vamos lá. Resposta. Uma lente, então, de Fresnel é um tipo de lente inventado pelo físico francês Augustin-Jean Fresnel, criada originalmente para o uso em faróis de sinalização marítima. Seu desenho possibilita a construção de lentes de grande abertura e curta distância focal, sem o peso e volume do material que seriam necessários em uma lente convencional. Comparadas a essas, as Fresnel, então as lâmpadas, são bem mais finas, permitindo a passagem de mais luz, e assim os faróis com elas equipados são visíveis a distâncias bem maiores. Então, assim que ele funciona. 3. Quais os combustíveis têm sido usados nos faróis no decorrer da história? Então, os faróis, os primeiros faróis, eles usavam fogueiras como fonte de luz. E mais tarde, então, passaram a usar grandes lamparinas que queimavam óleo ou gás. Atualmente, a fonte luminosa padrão é a lâmpada elétrica,
A luz da lâmpada passa por uma lente especial, onde é transformada em um feixe luminoso que pode ser visto de longe. Beleza? 4. Todos os faróis ficam localizados próximos das costas oceânicas? Se não, liste outras localizações onde os faróis podem ser encontrados. Então, resposta: não. E por quê? Né? Nos pontos afastados da costa, quando não há possibilidade de estabelecer uma unidade fixa, empregam-se barcos faróis que ficam ancorados próximo aos locais perigosos. Então, não necessariamente precisam ter faróis fixos ali na costa do mar, da praia, né? Alguns ficam dentro do mar mesmo, tá bom? Claro, existem faróis também, por exemplo, em Curitiba existe o Farol do Saber. Claro, não tem nada a ver com um farol de sinalização em questão de barco, né? É somente uma estrutura que deixaram para deixar a cidade mais bonita. Só isso, é um farol, tá? Então, tem alguns faróis que não ficam localizados então nas costas oceânicas, ou localizado na beira da praia. Alguns ficam dentro da praia mesmo, do mar. 5. Como é chamado o indivíduo que trabalha em faróis no seu país? Qual o órgão do governo é responsável pela manutenção e fiscalização dos faróis em seu país? Então, resposta: faroleiro é aquele que tem a missão de cuidar de um farol. Indivíduo empregado no serviço dos faróis. Então, né? No Brasil, os faróis são coordenados pelo Ministério da Marinha através do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego. Beleza? 6. Os faróis que são visíveis no mar durante o dia possuem uma pintura específica em sua construção. Como essa pintura é chamada? Resposta: a pintura listrada, ou com outros padrões, aumenta a visibilidade na parte da manhã, né, e também da tarde. E ela é chamada então, né, de sistema de sinalização náutica. Beleza? Por isso que ela é toda listradinha, para ficar muito mais fácil para você enxergar também. 7. O que é um dispositivo de aviso sonoro de nevoeiro? Por que são usados em faróis? Quais são as 3 coisas que interferem em quão longe o aviso sonoro pode ser ouvido? Então vamos lá nas respostas. Os sinais sonoros são dotados de um equipamento acústico, tipo um apito, um sino, um gongo, uma sirene ou uma buzina de serração, e destinam-se a orientar então os navegantes, né, mediante a emissão de sons especiais em situações de visibilidade restrita, quando os sinais cegos e luminosos, devido à serração, nevoeiro ou bruma, só dificilmente são vistos, mesmo em distâncias muito curtas. Ou seja, os sinais sonoros também eles ajudam muito, principalmente então em período de neblina, quando tem um breu ali é muito mais difícil de enxergar. E aí, além da luz, né, tem ali uma emissão sonora também para que o navegante ali tenha noção, né, além do sentido de visão ali, né, ele possa ouvir também que está perto ali de um lugar que pode ser perigoso, algum risco, né? 8. Uma vez que os faróis são comumente identificados por uma luz, pesquise o significado de luz na Bíblia completando o seguinte. Então, A. Encontre o tema luz numa concordância bíblica, leia os textos relacionados e participe de uma discussão sobre o significado da luz na Bíblia. Então, aqui eu deixei alguns versos bíblicos para você, tá bom? Primeiro deles, Mateus 5,14, diz o quê? Vós sois a luz do mundo. Ou seja, aqui é uma frase que Jesus diz para os discípulos, porque nós vivemos em um mundo tecnicamente em escuridão. Escuridão não de luz em si, mas escuridão mental, escuridão psicológica, um mundo que está em escuridão por causa do mal. E nós, como cristãos, devemos ser uma luz no meio deste mundo de escuridão, ou seja, devemos iluminar a vida das pessoas. Assim como Jesus diz também pelo sal lá da terra. Ou seja, nós devemos dar sabor à vida das pessoas, tá bom? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Então, Salmos
119, verso 105, né? Então, aqui está falando da Bíblia, né? Então, a Bíblia é uma luz também, ela é um mapa, ela é um guia que nos leva para o céu, beleza? Vamos lá. 1 João 1,7 diz o quê? Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, nós devemos ser luz neste mundo, nós devemos andar com a luz do mundo, que é a Bíblia, né? A lâmpada para os nossos pés, e também devemos andar então através da palavra de Deus, através dos ensinos dele, e assim andando através da luz, nós vamos enxergar então o nosso Criador e vamos viver eternamente com ele. Vamos lá. B. Explique por que a palavra de Deus pode ser comparada a um farol. Então, resposta: a palavra de Deus é nosso guia, assim como o farol. Ela nos guia pelo caminho certo até o nosso destino, que é o quê? O céu. C. Memorize e explique o significado de João 8,12. Diz o quê? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resposta então para você aí, né? Quem segue a Jesus nunca estará perdido, pois Ele é a salvação, luz do mundo. Um exemplo fácil aqui. Você já fez pista-fio? Atividade normalmente que é utilizada em muito acampamento. Basicamente, Jesus é a luz como se fosse esse fio. Ele vai te guiar por um caminho. E no final, você vai ter a recompensa. Não sei quanto tamanho de pista-fio você já participou, mas normalmente no final dessa pista-fio, né, no meio do percurso você tem ali perigos, você tem que subir coisas, passar por rio, não sei. Aí vai dar ideia, né, de quem criou essa pista-fio aí. Mas no final do trecho, né, você vai ter uma recompensa, às vezes vai ter ali uma refeição, uma meditação, um fogo do conselho, alguma coisa. E sempre, sempre, sempre você andando através da luz, andando através então desta pista-fio, você nunca vai estar perdido. Mesmo que você esteja rodeado de escuridão, Cristo está iluminando a sua vida, tá bom? Bem, desbravador, desbravadora, então essa é a especialidade de faróis. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!